Coreia do Norte exibe o seu novo míssil intercontinental nuclear, garantindo que ele pode atingir todos os pontos do território americano, e que, aliás, ele não é somente para a defesa, mas também para a instalação de pontos avançados do socialismo, o que isso representa para os Estados Unidos e para o mundo. Falar um pouquinho também, galera, sobre as tarifas de 100% que foram aplicadas contra a China por parte dos Estados Unidos, com isso causando uma grande instabilidade dos mercados mundiais e abrindo um precedente perigoso, porque a China garante que se preparou durante décadas para essa guerra comercial com os americanos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a recondução de Sébastien Lecornu como o primeiro-ministro da França, sim, esse mesmo que estava há 27 dias, renunciou, agora volta ao poder no cargo de primeiro-ministro. A gente tem uma instabilidade política gigantesca no país, enquanto o Brasil tem uma ótima notícia para apresentar na COP30. O Brasil, pela primeira vez, tem a sua matriz energética metade renovável, metade não renovável. O que isso significa? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a proposta que Nicolás Maduro fez para os Estados Unidos de oferecimento de petróleo e ouro em troca da não intervenção militar. Os americanos negaram. Professor, sabia? Quer dizer que os americanos, então, não estão interessados nos recursos minerais da Venezuela? Será, galera? Eu diria que tem uma outra justificativa. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, nesse momento de aumento do dólar, que chegou na casa de 5,50, galera. De verdade, ó, é a tendência natural, uma desvalorização do real frente ao dólar, minha opinião, não é recomendação de investimentos, claro, mas a Nomad te ajuda a ter acesso aos seus dólares com desconto. Se você utilizar o cupom Ricardo15, você vai ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido, cara. Isso, assim, é sensacional. É a Nomad praticamente te pagando, né, entre aspas, uma parcela para você conseguir diversificar suas posições. A Nomad não serve só para você manter os seus dólares como algum tipo de reserva, mas também para suas viagens internacionais. Eu, por exemplo, estive em viagem internacional, paguei tudo ali com a Nomad, é aceita em mais de 180 países, além do que a Nomad tem um aplicativo que ele é super completinho, tá? Com uma série de serviços, produtos ofertados com uma série de descontos, além da possibilidade de ter acesso ao Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil, tá? Para pagar conta de luz, conta de água, tudo tal, porque ele vai me dando cashback em dólar para eu ir montando minhas posições, dentre outros benefícios, como acesso a pontos que não expiram para eu trocar por produtos, serviços e também cashback dolarizado. Sim, galera, você vai utilizando e vai ganhando cashback em dólar para ir montando suas posições. Então, ó, link na descrição ou QR Code na tela para vocês, cupom Ricardo15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. É de graça, tá? E não é a minha opinião, é a opinião de mais de 3,5 milhões de usuários do Brasil, é a maior do nosso país. Tamo junto, galera! Então, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. A Coreia do Norte esteve ontem em comemoração dos 80 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que é o partido que hoje comanda o país, né, do Kim Jong-un. E nessa celebração foram feitos convites a alguns chefes de Estado, por exemplo, o Vietnã, a China, a Rússia, por exemplo, Dmitry Medvedev esteve lá. Professor, quem é Dmitry Medvedev mesmo? Ex-presidente da Rússia, hoje o principal conselheiro de segurança de Vladimir Putin, e para quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né? O homem das declarações bombásticas. Sempre que o Medvedev fala alguma coisa, eu diria que ele escala a atenção lá em cima, né? E de fato, cara, o que o Medvedev colocou, ele teve uma reunião ali fechada, né, com o Kim Jong-un. Os dois relataram que a parceria entre Rússia e Coreia do Norte, ela vai se aprofundar cada vez mais, lembrando que é uma parceria de defesa mútua, ou seja, em caso de ataque aos russos, a Coreia do Norte promete uma defesa, até por isso está enviando munições, equipamentos e militares também, isso é importante, mas a Rússia também se compromete com auxílio militar em caso de agressão contra os norte-coreanos. E não só, mas também com tecnologias militares. Para satélites, por exemplo, para equipamentos bélicos nucleares, é fato. E esse desfile que aconteceu com a presença de uma série de lideranças foi uma mostra do poderio militar dos norte-coreanos. Dentre vários outros equipamentos, tal, obuseiros, mísseis, tal, o que mais chamou a atenção foi o Hwasong-20, que é um míssil intercontinental nuclear armado com ogivas nucleares. Segundo Kim Jong-un, ele dá acesso, ele pode atingir qualquer ponto do território dos Estados Unidos.
Lembrando, galera, que segundo alguns técnicos dos Estados Unidos, isso eu lendo na mídia americana, tá? Ainda não demonstra tantas preocupações. Claro que assim, numa guerra híbrida, né? Lógico que os norte-americanos vão criticar a tecnologia, aliás, os americanos, né? Criticar as tecnologias dos norte-americanos e tal. Mas eles alegam que eles não têm certeza da capacidade técnica desse míssil de atingir com grandes precisões, então isso não teria, segundo a inteligência americana, e também não tem certeza essas ogivas que a Coreia do Norte vai utilizar, elas conseguem suportar a reentrada na atmosfera. Porque, de fato, é isso que caracteriza um míssil balístico, né, intercontinental. Ele sai da atmosfera e depois, quando ele volta numa velocidade altíssima, inclusive, é de praticamente impossível defesa. Os planos que eu relato para vocês, por exemplo, do Golden Dome, que é o grande plano militar do governo americano, é justamente para fazer um sistema de satélites, inclusive apontados para os rivais geopolíticos, para saber, para tentar interceptar o míssil quando ele está subindo antes de sair da atmosfera, porque quando ele está voltando, hoje é praticamente impossível a defesa. Professor, mas os americanos, eles estão certos? Tem que ter um sistema que consiga regular, saber antes dos mísseis saírem da atmosfera para interceptar eles. Só que vocês entendem que ele pode ser utilizado sim para defesa, para interceptação de mísseis, antes de sair da área de disparo ali, né? Mas imagina que você é a China, a Rússia, a Coreia do Norte. Eu estou falando de equipamentos que vão estar apontados em direção ao seu país, que podem ser utilizados para defesa, claro. Mas por que não para ataque? Então, Golden Dome ainda é uma grande tensão, vamos colocar assim, vai militar no mundo. E talvez uma das frases mais polêmicas que ele tenha colocado no seu desfile militar é que o heroísmo dos militares norte-americanos vai ser visto não somente na defesa do seu território, mas também em postos avançados da construção socialista. O que será que isso significa, né? Quando ele fala postos avançados da construção socialista, a ideia, né, ainda mais vindo aí de uma Guerra Fria, tudo tal, será que a Coreia do Norte ela quer espalhar o socialismo pelo planeta? Eu particularmente não vi a declaração desse jeito, mas vi a declaração de uma maneira que a Coreia do Norte ela vai ajudar os seus aliados geopolíticos, como por exemplo a China e a Rússia, embora a Rússia não seja socialista, pelo menos não desde 1991, claro, né? Mas a consolidar suas posições militares e geopolíticas. Ou você acha que a intenção dos norte-coreanos é atacar, ou pelo menos usar como elemento de dissuasão, uma arma nuclear para transformar os países em países socialistas, hein? Deixa aí nos comentários. Galera, para, hein? Só rapidinho aqui, ó, esqueci de comentar com vocês que eu estou concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação de 2025 no prêmio IBEST, que é o maior prêmio da internet brasileira. Vota em mim, é rapidinho, compartilha com amigos, familiares, enfim, que eu tenho certeza que a gente consegue trazer esse prêmio para a geopolítica e para o nosso canal. Tamo junto, conto com você, hein, galera. Além disso, galera, tivemos também, e olha que eu trouxe para vocês ontem, hein? Quem acompanha aqui o canal, galera, tá sempre muito bem informado, né? Nós tivemos os Estados Unidos anunciando tarifas de 100% contra os chineses. Essa retórica, e de novo, é uma guerra comercial, né? Uma guerra que está se estabelecendo também não só no comércio, mas em vários outros setores. Os Estados Unidos estão muito preocupados com o crescimento político e econômico dos chineses, inclusive com o próprio Marco Rubio, o Pete Hegseth, colocando que a Rússia talvez seja, em curto prazo, o inimigo a ser combatido por conta da guerra Rússia e Ucrânia, mas que o principal inimigo dos Estados Unidos no século são os chineses. E se for pensar do ponto de vista econômico tal, eu até concordo, né? Porque o potencial de crescimento econômico dos chineses é muito maior que o potencial de crescimento econômico dos russos. Os Estados Unidos, eles começaram a limitar a alguns produtos que iriam em direção à China, além de ter travado uma guerra comercial, galera. Não, talvez vocês tenham esquecido, né? Acho que não. Que o Trump, ele colocou tarifas gigantescas sobre a China foi lá e respondeu, o Trump respondeu, a China respondeu, e a gente chegou a ter quase ali, acima de 200% de tarifas americanas aplicadas contra os chineses. Foi feito um acordo de redução de tarifas, mas é um acordo momentâneo, porque novas negociações iriam acontecer, inclusive, daqui 2 semanas, né? Teria uma nova negociação entre Xi Jinping e Trump para ver se eles conseguem chegar num acordo comercial definitivo. Só que enquanto isso acontecia, os Estados Unidos começaram a regulamentar, começaram a reduzir a exportação de coisas que eles consideram sensíveis, estratégicas, chips, semicondutores, equipamentos tecnológicos, e a China respondeu a isso. Então beleza,
poxa, já que vocês estão limitando, alegando que é uma questão de segurança nacional, a China também tem que pensar na sua segurança nacional. E começou a limitar a exportação de terras raras. Mandou cartas para uma série de países, não só Estados Unidos, mas também para os países europeus, alegando que a China tem que pensar nos seus próprios interesses. Como que eu vou exportar, por exemplo, imãs, terras raras, se vocês usam esses equipamentos para produzir armas, para produzir coisas que podem ser utilizadas contra a própria China, para ser utilizadas para repassar para Taiwan, para Filipinas, no Mar da China Meridional, contra nossos inimigos geopolíticos. Então não, vou limitar a exportação. Cara, o Trump ele ficou possesso, tá? Tanto que ele falou que retaliações estavam sendo pensadas. E não só retaliações comerciais. E, no final do dia de ontem, ele divulgou uma tarifa de 100% contra todos os produtos chineses, mais as tarifas que já estavam sendo aplicadas. Ou seja, as tarifas podem chegar a 125%, 130% por enquanto. Talvez uma notícia menos pior é que aparentemente ele já mudou de ideia, porque ele tinha falado que não via mais motivo para negociar com Xi Jinping, mas agora ele falou que não desmarcou a reunião, que ele vai estar lá. Se tiver um interesse ali do Xi Jinping, os dois podem partir para negociação, para conversa. Mas o Trump até falou, essas medidas da China afetam todos os países, sem exceção. E, obviamente, foi um plano elaborado por eles há anos. É absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral no trato de outras nações. Tanto que o Trump colocou que também vai impor controle sobre qualquer software crítico que seria exportado não só para os chineses, mas para outros países do planeta. Primeiro que assim, galera, os americanos, E de novo, cara, eu não acho que existam bonzinhos. A China, por exemplo, ela vem hoje tentando fazer uma moeda alternativa ao dólar, conseguiu isso com a OCX. Vem tentando criar um sistema alternativo de pagamentos, reforçar os BRICS, chamar países emergentes, países em desenvolvimento, para fazer alianças militares, o Roden Belt, a nova Rota da Seda, não é porque a China pensa em desenvolver o mundo por igual. Nossa, como quero um mundo mais democrático, É pensando nos seus próprios interesses. Isso faz parte do interesse nacional dos Estados Unidos, da China. Eu evito criar situações maniqueístas, Mas agora, os Estados Unidos criticarem, nossa, que absurdo moral, está criando tarifas, está limitando a exportação. Cara, o Trump fala isso? Pelo amor de Deus, galera? O que o Trump mais fez foi justamente essas atitudes protecionistas. E como eu trago para vocês também, sendo justo aqui, tá? Eu não acho que ele está completamente errado em ficar criando tarifas para alguns setores estratégicos para os Estados Unidos. Por exemplo, os americanos hoje dependem quase que completamente da importação de produtos fármacos, da China, inclusive. É uma atitude inteligente? Em meio a uma guerra comercial, em meio a uma guerra até mesmo bélica, os Estados Unidos dependem da exportação de minerais terras raras, que são importantes para para equipamentos tecnológicos, militares. E aí, é uma atitude inteligente? Ou será que seria melhor eles reindustrializarem em setores estratégicos? Eu discordo do método que foi utilizado, que é tarifar todo mundo sem conversar antes, que é criar tarifas ignorando alianças geopolíticas e aproximando países aliados aos interesses chineses, aos interesses dos BRICS. Na minha concepção, não foi uma atitude inteligente do Trump. Mas não que reindustrializar os Estados Unidos ou ser protecionista, cara, convenhamos, Cada nação pensa nos seus próprios interesses. Para evitar que isso aconteça, existem órgãos internacionais, a OMC, o Acordo de Tarifas, que tentam reduzir essas barreiras, que deveriam ser respeitadas, mas também estão perdendo completamente a credibilidade. O Trump criticar, para mim, me parece um pouco hipócrita, galera? Convenhamos, tá? Fato é que o Trump, ele falou sim que ele está aberto a negociações, mas que essas tarifas vão ser aplicadas a partir do dia 1º de novembro, mas que depende da resposta que a China der, elas podem ser até antecipadas, essas tarifas de 100%. Tem uma coisa que a China tem, além dos minerais terras raras, que preocupa muito o mercado americano. A China hoje é a detentora do maior número de títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Sabe os americanos que têm a maior dívida do planeta? Os americanos que, com o Elon Musk, estavam tentando fazer planos econômicos de redução das dívidas. Essa dívida começa a preocupar. O Fed, por exemplo, desconfiado, não reduz a taxa de juros no ritmo que o governo Trump gostaria, também por conta do endividamento dos Estados Unidos. O maior detentor é a China. E se a China começar a vender os títulos da dívida pública, isso pode gerar um colapso na economia americana.
Não acho que isso vai ser feito, né? Nossa, professor, amanhã isso vai ser feito. Não, acho que há muito espaço para negociações, porque também a gente tem que entender que o capitalismo é um sistema completamente globalizado. Uma queda da China ou uma queda dos Estados Unidos abala completamente os mercados. É só você ver o que aconteceu, por exemplo, em relação ao dólar, bolsa de valores, em relação às criptomoedas, galera, tudo desandou, porque as duas maiores economias do mundo estão brigando. Então, sim, é um problema, mas saiba, né, que essa inter-relação, essa interconexão entre China e Estados Unidos é muito forte. E agora, será que a China vai responder aos americanos? Deixa aí nos comentários. Além disso, nós tivemos a nomeação por parte do Macron de um novo primeiro-ministro para substituir Sébastien Lecornu, que tinha pedido a sua renúncia. Sabe quem é? Sébastien Lecornu. Galera, e depois, né, o Macron não quer que fale que o país está em crise, né? Por favor. A gente sabe hoje que a França é o país com a maior dívida pública dos países europeus, em números brutos pelo menos, né, não em números relativos. A França tem consecutivos déficits econômicos e a França é um país completamente dividido no partido da Marine Le Pen, que é considerado pela mídia local, né, como a extrema-direita francesa, o partido do Macron, que é mais de centro-direita, e o partido do Mélenchon, que é considerado ali pela mídia francesa como a extrema-esquerda ali da França. É quase um terço. Não existe a formação de um consenso. Então, a proposta que o primeiro-ministro quer lá colocar para jogo e que tem que ter um consenso do parlamento, ou até mesmo a própria formação do governo, não consegue ser feita. O próprio Sébastien Lecornu, por exemplo, ele ficou muito famoso na política francesa por conta de questões relacionadas à segurança, seja na manifestação dos coletes amarelos, mais recentemente, por exemplo, né, ele foi nomeado como ministro da Defesa, o mais novo da história da França, com 39 anos. Ele foi o idealizador desse reforço militar da França até 2030, até porque o Trump estava obrigando a isso, aumentar os gastos do PIB em defesa, e a França comprou essa ideia por conta do conflito da Rússia, né? Enfim, tudo que a gente sabe que tá rolando. E talvez o Macron achou que ele fosse a melhor pessoa para ser o primeiro-ministro. Ele tentou formar um governo, ele tentou formular propostas, até falou em taxação dos super ricos, que agradava mais a esquerda, mas desagradou a direita. E ele falou: bom, não consigo chegar no consenso, renuncio. Depois de poucos dias, e lembrando que ele ficou só 27 dias no cargo, tá? Depois de poucos dias, o Macron anunciou seu substituto, que é ele mesmo, ou seja, Sébastien Lecornu. Ele fala que o dever moral chamou de volta e que agora ele vai conseguir formar um governo. Quero de novo, né? 5 primeiros ministros, ele reconduz alguém que saiu há menos de uma semana e que só tinha ficado 27 dias. Olha, a popularidade do Macron está bem baixa e abre espaço para uma crise no país que é um dos mais importantes da União Europeia. Além disso, galera, uma notícia positiva para vocês. O Brasil, ele mandou ali, né, a sua matriz energética e pela primeira vez, pelo menos dentro de um passado recente, o Brasil atingiu 50% de energias renováveis, 50% de energia não renovável. Professor, isso é mentira. Quando a gente analisa a matriz elétrica do Brasil, ela é majoritariamente renovável, não são as hidrelétricas? Cuidado, não confunda a matriz energética com a matriz elétrica, são coisas diferentes. A matriz energética é o total energético que o país utiliza, contando a energia elétrica, mas também contando o diesel utilizado nos caminhões, o carvão utilizado nas siderúrgicas, os combustíveis fósseis utilizados nas termoelétricas. Ou seja, cuidado, né, galera, tá? Uma coisa é a matriz elétrica, que é um segmento do total energético, outra coisa é a matriz energética. E pela primeira vez na matriz energética, ou seja, o total que o Brasil utiliza, 50% renovável, 50% não renovável. Nisso, a energia solar e a energia eólica tiveram um grande destaque na matriz elétrica e, claro, no total energético também, o que é uma coisa bem interessante, né? Porque, assim, se aumenta a matriz renovável, mas aumenta ainda mais a dependência de hidrelétrica, que é uma fonte, cara, um pouco perigosa, porque depende muito de chuvas, tal, né? E também tem grandes impactos sociais e ambientais, isso é ruim. Aumentar, mas diversificando com energia solar e eólica é bem interessante. Claro que energia solar e energia eólica tem alguns probleminhas, principalmente por conta do armazenamento. A gente não consegue ainda estocar vento. Tô brincando, hein, galera, tá? Essa é a ideia, né? Você não consegue estocar, entre aspas, né? A energia que vem. A da energia eólica, que é muito variável ali durante o dia. Aí você joga daqui pra cá, dali pra lá. Quem entendeu a referência entendeu, tá? Mas você também não consegue, galera. A energia solar também ela é muito volúvel, né? Então ainda não existe uma técnica em nível nacional para fazer esse armazenamento de energia. Com hidrelétricas é muito mais fácil.
Por que eu falo que é um ponto positivo? Porque o Brasil está às vésperas de uma COP30. E o Brasil, que vai sediar ali em Belém, tem um pouco para mostrar, ainda mais pensando nas nossas metas ousadas que a gente utilizou nas outras COPs. O Brasil está bem distante de atingir essas metas. E o Brasil está pleiteando a exploração da margem equatorial, que pode tornar a gente a quarta maior produção de petróleo do planeta. E claro que é um país que fala em transição energética e explorar petróleo, pelo menos geopoliticamente, talvez não faça tanto sentido assim. Enfim, uma notícia positiva para a energia brasileira. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também ligadas a Nicolás Maduro. Saiu uma reportagem do New York Times colocando que o Nicolás Maduro, desesperado com a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos em solo venezuelano, fez uma proposta para os Estados Unidos de cooperação com os recursos naturais. Segundo o New York Times, tá? O Nicolás Maduro, ele, em discussões que duraram meses, ofereceu projetos atuais e futuros, participação, de petróleo e ouro da Venezuela. Toda vez que fosse ter novas explorações, os contatos preferenciais ficariam para os Estados Unidos e a Venezuela reduziria as exportações para países como a China, por exemplo, e voltaria as exportações para os Estados Unidos. Tudo isso com a prerrogativa dos americanos não atacarem, não destituírem o Nicolás Maduro, já que os Estados Unidos consideram o Nicolás Maduro como líder do cartel Los Soles, né? Os americanos recusaram. Professor, eu sabia, eu tinha certeza, os Estados Unidos, na verdade, eles estão interessados na democracia venezuelana e não exatamente nos combustíveis fósseis. De novo, não é que os americanos são os malvados, mas toda nação pensa nos seus próprios interesses. Se os americanos estivessem tão preocupados assim com democracia pelo mundo, não tinham negócios fortíssimos com a Arábia Saudita, com o Catar, enfim, tá? Professor, então por que eles recusaram, já que interessaria muito aos Estados Unidos? A Venezuela, ela passa por um processo de sucateamento das suas principais estatais, por exemplo, a PDVSA. Para vocês terem uma noção, lá no governo Hugo Chávez, bem no comecinho, a Venezuela produzia muito mais petróleo do que hoje, mais de 20 anos depois. Por quê? Porque os principais técnicos foram embora, porque existem sanções econômicas que impedem a manutenção, a tecnologia ali dos equipamentos de extração de petróleo, ou seja, os Estados Unidos não aceitou porque a Venezuela não atinge o seu potencial máximo de exploração e ainda teria uma participação muito forte do Estado nessa ação. Ou seja, os americanos não confiam muito que o Nicolás Maduro seja a pessoa mais eficiente para guiar essa exploração conjunta de petróleo e de ouro. Mas existe uma alternativa que ofereceu também um acordo. Maria Corina Machado, essa mesmo que venceu o Nobel da Paz. Ela está em negociações com os Estados Unidos, segundo o New York Times, há bastante tempo também, e oferece uma proposta dos Estados Unidos lucrarem com as explorações 1,7 trilhão de dólares nos próximos 15 anos. É uma proposta muito mais confiável, que fala, por exemplo, de uma parceria mais forte entre a PDVSA, que pode até ser privatizada no governo Maria Corina Machado, com a Chevron, por exemplo, que já tem atuações na Venezuela. Ou seja, foi tudo uma tática de mercado e claro que tem interesses também políticos. Querendo ou não, pessoal, Marco Rubio, secretário de Estado, é o principal agente contra a esquerda latino-americana nos Estados Unidos. A queda de Nicolás Maduro interessaria bastante para ele. Ou seja, podemos ter novidades importantes nos próximos dias, com uma intervenção dos Estados Unidos em solo venezuelano. E aí, galera, será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.